Ela foi chamada de muitos nomes. A gêmea do Bismarck, a rainha solitária do norte. Mas talvez o apelido mais apropriado e mais estranho. Quem lhe deu esse apelido foi um escocês, Sir Ludovic Henry Coverley Kennedy, jornalista, apresentador de rádio, humanista, escritor. Sobre ela, disse que viveu uma vida de inválida e morreu aleijada. Não estamos falando de uma mulher. Estamos falando de um navio, um grande navio. Estamos falando da Tirpitz, o maior navio já construído pela marinha nazista, a gêmea do Bismarck, até um pouco maior do que sua irmã. Um navio destinado a desenvolver um conceito, o de Fleet in Being, que vamos aprofundar hoje junto com sua incrível história. Um navio que se tornou uma lenda na Noruega, e cujo nome ainda hoje parece ecoar nos fiordes. Principalmente quando, em certas manhãs, as névoas envolvem tanto o próprio fiorde quanto a água. E parece que se pode ver lá, no meio, a silhueta desse navio titânico. Você diz Tirpitz e pensa nele, no grande almirante Alfred von Tirpitz, ministro da Marinha. Sob o Kaiser Guilherme no Segundo Reich, o pai da Marinha Imperial Alemã, o pai da U-Boot-Ostflotte, da frota de alto mar. Podemos até considerá-lo um dos pais da corrida armamentista, que foi uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Mas você diz Tirpitz e pensa também, ou principalmente, naquele enorme navio de guerra, um couraçado, um dos maiores couraçados já construídos pelo homem. Um navio titânico, enorme, teoricamente gêmeo daquele Bismarck, do qual já falamos, é um dos nossos vídeos mais apreciados. Você encontra no canal, mas na verdade ela é ligeiramente diferente, maior, mais pesada, mais protegida. Um navio destinado a navegar pouco, a combater ainda menos, mas a se tornar uma verdadeira ameaça, pela sua simples existência, pela sua simples presença dentro de um fiorde, durante boa parte da Segunda Guerra Mundial. Como pode um único navio colocar em crise um almirantado inteiro? É o princípio do Fleet in Being, ou seja, da frota em ser. Essa é a tradução do inglês. Um princípio que foi enunciado a partir dos anos 20 do século passado, quando começou a se perceber o fato de que os couraçados, que haviam sido o centro das grandes forças, das frotas durante a Grande Guerra, pensem na Batalha da Jutlândia, mas não só, podiam representar um risco para os países adversários, mesmo simplesmente permanecendo no porto. Por qual motivo? Porque daquele porto eles sempre poderiam zarpar em busca de novos alvos para atingir com suas próprias artilharias. O conceito de frota em ser dominou por muito tempo as estratégias navais de todo o mundo, e para subverter o princípio da frota em ser, é necessário, de tempos em tempos, estudar novas inovações. Aquela realizada pelos ingleses é aperfeiçoada pelos japoneses, ou seja, o ataque com porta-aviões a uma base aeronaval. Pensemos em Taranto, novembro de 1940, ou em Pearl Harbor, dezembro de 1941, outros assuntos que já tratamos em nosso canal. Ou então, ataque simplesmente com bombardeiros táticos e estratégicos de longo alcance, ou ataques submarinos com submarinos, mini-submarinos ou meios de assalto. Vimos isso também no vídeo dedicado à façanha de Alexandria, no Egito, em dezembro de 1941. Esse vídeo também está disponível no canal. O Tirpitz foi um pouco de tudo isso. Um bicho-papão, mesmo tendo feito relativamente pouco em termos de missões no mar e principalmente missões de combate. Foi realmente um grande bicho-papão, um verdadeiro terror dos mares. Os almirantados aliados tinham medo dele. E eles estavam certos. Eles já tinham visto seu navio-irmão, ao menos em teoria, em ação. A Bismarck, capaz de afundar com poucos tiros o poderoso Rude, o navio símbolo da Marinha Real, e de danificar gravemente um couraçado moderno como o Prince of Wales. A Tirpitz, que teoricamente era sua gêmea, na verdade era um pouco diferente. Um pouco maior, um pouco mais pesada, melhor protegida. Ela podia fazer o mesmo, talvez até pior. Para dar uma ideia do tamanho, a Tirpitz tinha um deslocamento padrão. De quase 43 mil toneladas e totalmente carregada, chegava a 52.600 toneladas, um monstro enorme. 241,60 metros de comprimento na linha d'água, 251 metros no total, contando também a parte submersa. Uma largura de 36 metros,
uma potência das caldeiras de 163 cavalos, alimentada por uma turbina a vapor, com 3 hélices, como sua irmã gêmea. Velocidade máxima de 30 nós, cerca de 56 km por hora e um armamento poderosíssimo. 4 torres, Anton, Bruno, César, Dora, ABCD, de acordo com o esquema clássico alemão. Armadas com canhões de 380 mm, armas muito potentes, de grande alcance, além dos armamentos secundários, canhões de 150 mm, os canhões antiaéreos de duplo propósito, de 105 mm, e ao longo dos anos, outras melhorias, com mais canhões antiaéreos, metralhadoras, até mesmo 8 tubos lança-torpedos, 2 conjuntos quádruplos. Um navio que sozinho podia superar, em termos de robustez, de potência e, sobretudo, de modernidade, boa parte das frotas aliadas. Pensem só nisso. Os couraçados da classe Bismarck. O Bismarck e o Tirpitz foram projetados pela Kriegsmarine para enfrentar outras armas poderosíssimas. Os couraçados franceses da classe Richelieu. Uma delas, o Jean Bart, nós já encontramos em um vídeo este ano. Se os Richelieu representavam o estado da arte em termos de potência, em meados dos anos 30, quando tiveram a construção iniciada, os Bismarck, primeiro o Bismarck e depois o Tirpitz, em resposta a partir de 1936, acabaram sendo ainda mais poderosos. Mas o Tirpitz navegou pouco em mar aberto. Por qual motivo? Justamente por causa do afundamento de sua irmã gêmea, o Bismarck. Adolf Hitler, em pessoa, participou do lançamento de ambos os couraçados, que deveriam ser as Bismarck, os navios capitânia de uma Kriegsmarine menos numerosa em relação à sua predecessora, a Hochseeflotte, e também, obviamente, da Royal Navy britânica, mas de maior qualidade. Esse era o princípio, a filosofia por trás da nova Kriegsmarine. E o próprio Hitler, chocado com a perda da Bismarck, havia impedido várias saídas para o mar aberto da Tirpitz. Ele havia impedido, por exemplo, que a Tirpitz participasse como cobertura efetiva. Ele autorizou apenas o uso dela como isca, ou seja, como distração no Channel Dash, a travessia do canal pelo Scharnhorst e pelo Gneisenau, no retorno de Brest para a Alemanha. A Tirpitz era valiosa demais para ser arriscada em algo desse tipo. Se olharmos bem, as poucas operações navais da Tirpitz, elas foram reduzidas logo no início, em novembro de 1941, com o deslocamento para a Noruega. E antes disso, na decisão, em setembro do mesmo ano, de incluí-la em uma frota renascida do Báltico, que na prática nunca havia saído ao mar. Uma frota que deveria combater possíveis incursões da frota soviética nas primeiras fases da Operação Barbarossa, mas que na prática não fez absolutamente nada. Naquele período, a Tirpitz só havia realizado treinamentos, junto com sua tripulação, utilizando o velho couraçado Essen, convertida em navio-alvo controlado por rádio, como em um tiro ao alvo, simplesmente para testar as próprias artilharias de bordo. Desde novembro de 1941, o grande almirante Érico Raeder, chefe supremo da Kriegsmarine, havia proposto e conseguido deslocar a Tirpitz para a Noruega, com um duplo objetivo. Um deles era o de Fleeting Beam, ou seja, distrair boa parte da Royal Navy britânica com o espantalho, com a possibilidade de que, do fiord para onde havia sido enviada, a Tirpitz pudesse sair para o mar. A caça de comboios, indo em direção ao Ártico, em direção à União Soviética, comboios carregados de armamentos e mantimentos, necessários para sustentar o esforço de guerra soviético contra os nazistas. Por outro lado, a Tirpitz tinha exatamente esse papel, o de vez em quando, sair e ir caçar comboios. Pena que, em suas raras saídas que, aliás, custavam muito em termos de combustível para uma nação como a Alemanha, que mês após mês via suas reservas de óleo combustível diminuírem. Como dissemos, pena que nessas missões a Tirpitz nunca conseguiu realmente engajar o inimigo. Por qual motivo? Porque em 1941, os aliados já tinham desenvolvido em Bletchley Park o sistema de decifração das máquinas Enigma, as máquinas criptográficas usadas pelos alemães para enviar despachos oficiais. Os ingleses sabiam dos movimentos da Tirpitz, mas nem sempre a tempo. Por exemplo, o almirante John Tovey, o comandante em chefe da frota britânica, nem sempre era informado a tempo sobre as atividades da Tirpitz. Aconteceu, por exemplo,
que nas primeiras transferências, Tovey soube do posicionamento do couraçado em Trondheim apenas 3 dias depois que o navio havia chegado à Noruega. Por outro lado, a espionagem britânica e os equipamentos de Bletchley Park exigiam atualizações constantes. Mas também é preciso dizer que, nas próprias investidas do Tirpitz em direção ao mar aberto, em direção a alvos, os aliados, na maioria das vezes, estavam informados e sabiam como evitar os canhões de longo alcance do Tirpitz. Por exemplo, para alguns comboios, o comboio PQ-8 no final de janeiro de 1942, ou outros comboios, o comboio PQ-12. Toda vez que o Tirpitz tentava sair para o mar, sempre escoltado por contra-torpedeiros ou torpedeiros, às vezes até por cruzadores pesados ou pelo couraçado de bolso, Almirante von Kehl. Sempre se dizia que os britânicos liam os planos de batalha e conseguiam fazer o comboio se dispersar, enviando então sua escolta para caçar o Tirpitz e sua esquadra. Por esse motivo, o Tirpitz nunca conseguiu atingir sequer um comboio. Aliás, em mais de uma ocasião, de caçador passou a ser a presa. Em 9 de março de 1942, por exemplo, durante uma caçada infrutífera a um comboio, o almirante Otto Ziliax, comandante do esquadrão alemão, teve que ordenar várias mudanças de rumo, para evitar que os aviões torpedeiros Fairey Albacore, lançados pelo porta-aviões Victorious, atingissem com torpedos o seu grande navio. A partir daquele momento, o Tirpitz se tornaria um alvo de bombardeiros Halifax, bombardeiros pesados enviados especialmente pela Royal Air Force para atingir o navio no porto e evitar que ele saísse ao mar. A Tirpitz havia se tornado a rainha solitária do norte. Era assim que os noruegueses a chamavam quando a haviam ancorada nos fiordes. Noruegueses que frequentemente, através de seu movimento de resistência, informavam os aliados sobre os movimentos tanto do Tirpitz quanto de suas várias escoltas. Mas a propósito de escoltas, os outros suprimentos, os de combustível, continuavam a diminuir, a tal ponto que, várias vezes, o Tirpitz preferiu permanecer no porto, enviando para caçar os comboios-navios que consumiam menos óleo combustível. Após mais um fracasso em uma caçada a um comboio, a do comboio PQ-17, o Tirpitz foi transferido para Bøggenfjord, perto de Narvik, uma grande base naval, muito mais ao norte, ainda, na Noruega. A partir desse momento, o Tirpitz sairia apenas uma vez, para um ataque a Spitsbergen, nas ilhas Svalbard. É 31 de dezembro de 1942. Enquanto em Stalingrado morrem casa por casa, e também de frio, ainda mais ao norte, onde faz ainda mais frio. O Tirpitz, junto com o Scharnhorst, ataca as Svalbard, que foram transformadas pelos aliados em uma grande estação meteorológica, para o controle tanto do clima quanto das rotas árticas. O combate não dura muito, é preciso dizer. O Tirpitz dispara 52 projéteis de sua bateria principal, outros 82 dos canhões secundários. Em apenas 2 horas, o Tirpitz e o Scharnhorst conseguem a rendição da guarnição mista britânica e norueguesa que guarnecia Svalbard. O desembarque de uma força de assalto anfíbio faz o resto, destrói as últimas instalações costeiras e captura 74 prisioneiros. No final da manhã, os 2 navios alemães já estão de volta para Narvik. É a última saída, a última missão do Tirpitz. É também a última vez que o Tirpitz dispara com seus próprios canhões. A partir desse momento, o Tirpitz permanece no porto, parado, quase como se fosse uma bateria flutuante. A tripulação é mantida em atividade física, mas se limita à manutenção. Não há ordens de saída porque algo está mudando. O que realmente muda é o afundamento do Scharnhorst, em 26 de dezembro de 1943, durante a chamada Batalha da Ilha dos Ursos. O afundamento de um grande navio, o segundo depois do Bismarck, leva Hitler a dar total atenção às teorias do grão-almirante Karl Dönitz, que também já conhecemos. Na visão do grão-almirante Karl Dönitz, os navios de superfície são inúteis para o esforço de guerra alemão. Podem ser usadas, no máximo, como posições defensivas flutuantes, mas é inútil desperdiçar precioso óleo combustível em navios que, como os dados mostram há anos, não alcançam mais resultados práticos. Eles não conseguem afundar os comboios, quanto mais afundar navios de guerra.
Estão distantes os dias em que Scharnhorst e Gneisenau surpreenderam a frota inglesa fora de Narvik e Trondheim, afundando o porta-aviões Glorious a tiros de canhão. Por esse motivo, Hitler dá razão a Dönitz, e a partir desse momento, a Tirpitz permanece imóvel, parada ali, esperando o inevitável. As várias operações, a Operação Sears, a primeira operação de ataque inglesa no porto, uma operação conduzida através dos novos submarinos de bolso. A Classe X, pequenos barcos construídos pela Marinha Real, inspirados nos italianos, para penetrar nos portos e atacar. Os X são rebocados por grandes submarinos até o destino, deslizam sob as redes anti-torpedo colocadas para proteger os portos e largam potentes minas de 2 toneladas no fundo do porto, sob o alvo, aguardando depois para explodi-lo. A Operação Sears consegue danificar gravemente o Tirpitz. A primeira mina lançada explode em frente à Torre César. A terceira, na torre elevada de popa. A segunda detona a cerca de 45 a 55 metros da proa de bombordo. Alguns tanques se rompem, a blindagem se abre em alguns pontos. Forma-se uma grande reentrância no fundo do navio e algumas anteparas do duplo fundo se dobram. Entram mais de 1.400 toneladas de água no navio. O Tirpitz ainda está flutuando, mas com dificuldade. O navio Neumark é enviado para tentar realizar os reparos mais necessários. Reparos que duram até 2 de abril de 1944. O suficiente para impedir que a Tirpitz sequer pense em sair ao mar durante o período de inverno. Mas os aliados não se contentam em ter danificado gravemente o couraçado. Então, outras operações ofensivas. A Operação Tungstênio, com o lançamento de aviões dos porta-aviões principais, o Victorious e o Furious, mas também dos de escolta. A Emperor, a Fencer, a Pursuer, a Searcher, depois a Operação Planet, a Operação Brown, a Operação Tiger Claw, a Mascot, a Goodwood. Todas operações de bombardeio, sempre a partir dos porta-aviões, sempre tentando afundar de uma vez por todas aquele bendito couraçado. Todas operações que ou causam danos mínimos ou não causam nenhum, a ponto de que a Tirpitz consegue, várias e várias vezes, abater os aviões atacantes com seus próprios artilheiros. Mas com o passar do tempo, os ataques britânicos se tornam cada vez mais insistentes, cada vez mais fortes, cada vez mais pesados. Em 15 de setembro de 1944, acontece a Operação Paralan, que é uma cooperação anglo-soviética. Os britânicos pediram hospedagem na Rússia, na base aérea avançada de Jagodnik, onde há nada menos que 23 bombardeiros pesados, Lancaster, muitos deles carregando bombas Tallboy, feitas especialmente para destruir grandes alvos. Apenas uma Tallboy consegue atingir, naquela ocasião, o Tirpitz, penetra na proa do navio, sai pela quilha e explode no fundo do fiord. A proa é inundada por cerca de 1.000 toneladas de água. O navio é forçado a encalhar de proa, já inapto para a navegação, com a proa rasgada e deformada. Por esse motivo, após realizar alguns reparos, tenta-se mover o navio mais ao norte, para Tromsø, pensando assim em limitar o raio de ação. Os alemães não sabem que os bombardeiros ingleses não partiram da Escócia, mas sim da União Soviética. A viagem para Tromsø é a última da Tirpitz. De lá, ela nunca mais voltará. Uma nova tentativa, em 29 de outubro, da Força Aérea Real, prevê o bombardeio com nada menos que 32 Lancaster que atacam o navio novamente com os Tallboy. É a Operação Obviate, mas devido ao mau tempo, não são registrados danos graves, exceto o dano ao leme do eixo esquerdo da Tirpitz, que ainda está lá, ainda está flutuando. E então chegamos ao dia 12 de novembro de 1944. É o último ataque, a Operação Catechism. Como já aconteceu no passado, a Tirpitz reage de forma furiosa ao ataque dos Lancaster. Desta vez também utiliza seus poderosos canhões de 380 mm com granadas de fragmentação, shrapnel, como fogo de barragem. Quando os bombardeiros se aproximam do couraçado, e são 32 ao todo, lançam 29 Tallboy sobre o navio. Dessas 29, 2 são acertos diretos. Outras bombas caem na barreira anti-torpedo, mas pouco fazem, danificando mais o fundo do mar do que qualquer outra coisa. Mas as 2 bombas que acertam em cheio são as que decretam a morte da Tirpitz. A primeira penetra o convés do navio entre as torres Anton e Bruno. Estamos na proa, entre a torre Anton, que é a primeira,
e a Bruno, a torre sobreposta, logo acima dela. Mas essa bomba não explode, simplesmente atravessa os pontos blindados. A segunda bomba, por sua vez, atinge o centro do navio, entre a catapulta dos aviões e a chaminé. Essa causa um verdadeiro desastre. Um buraco enorme, uma cratera, é aberto na lateral e no fundo do navio. Toda a seção da blindagem do cinturão, próxima ao ponto atingido no navio, colapsa, é destruída. Há a terceira bomba, que roça o lado esquerdo da Torre César. Mas o que nos interessa é o que fez a segunda bomba. O impacto no centro do navio causa uma inundação significativa. O navio começa a inclinar cada vez mais, a inclinar para bombordo. A primeira inclinação entre 15 e 20 graus já é bastante. Mas pior ainda é o que acontece nos 10 minutos seguintes. A inclinação aumenta até 40 graus. É nesse momento que o capitão do navio dá a ordem de abandonar o navio. Evacuação. Todos para fora. Passam-se poucos minutos e a inclinação já está em 60 graus. Nesse momento, a Tirpitz parece ter quase um sobressalto. Parece quase conseguir se estabilizar, a não se mover mais. Mas é uma completa ilusão. Passam-se 8 minutos. É uma enorme explosão. Arremessa a Torre César ao mar. A explosão é tão potente que os fragmentos da torre, ao caírem no mar depois de subirem 25 metros no ar, atingem alguns botes salva-vidas e alguns marinheiros que estavam nadando em direção à costa, e os esmagam. Essa última explosão é o fim do Tirpitz, que rapidamente vira de cabeça para baixo e vai cravar sua superestrutura no fundo do mar. Dentro do casco ficam presos 82 homens. E eles são salvos cortando o fundo do navio, que nesse meio tempo mostra as hélices e outras estruturas. Mas o número de vítimas é assustador. Entre mortos a bordo, afogados e desaparecidos, são 950 mortos do Tirpitz. De uma tripulação de cerca de 1.200 homens, assim termina o Tirpitz, com seu casco virado para cima, as superestruturas dentro d'água. Mas, na verdade, essa história ainda não acabou. Essa história também inclui um julgamento. Não ao comandante do Tirpitz, que fez tudo o que pôde, mas ao Major Heinrich Erler, oficial da Luftwaffe, comandante do 3º Esquadrão do 5º Grupo de Caças, o esquadrão designado, para defender o Tirpitz pelo ar. Erler é acusado por uma corte marcial de não ter feito o possível para caçar os bombardeiros, para evitar que os Lancaster afundassem o Tirpitz. Em Oslo, a corte marcial pede a pena de morte para Erler, mas ele consegue escapar, sendo inicialmente condenado a 3 anos de prisão. Mas depois, devido à situação de guerra e à necessidade de homens, até mesmo nos comandos dos caças, ele é liberado após apenas 1 mês, rebaixado e redesignado como piloto comum a um esquadrão de caças Schwalbe, na Alemanha. Segundo todos os historiadores, não era possível para a Tirpitz continuar sobrevivendo sozinha. Mesmo que tivesse havido uma melhor comunicação no nível defensivo com a Luftwaffe, ela estava isolada. Era a Rainha Solitária do Norte. Era um navio magnífico, enorme, elegante, potente, mas sozinha. Talvez por isso, Kennedy escreveu em seu relatório que o navio viveu como inválido e morreu aleijado. Como uma inválida, não conseguia se mover. Um pouco porque era arriscado demais, um pouco porque consumia combustível demais, e foi atingida várias vezes pelos bombardeiros. Tinha sido deformada, até o golpe final. Naquela manhã de novembro de 1944, o golpe fatal, que deformaria para sempre o casco dela. Aquele casco ficaria em Tromsø até 1957. Foram necessários 9 anos para desmontar no local as mais de 50.000 toneladas de ferro do Tirpitz. A tarefa titânica seria realizada por uma joint venture, como chamaríamos hoje, uma união entre empresas alemãs ocidentais e norueguesas. Esse trabalho era necessário para liberar o porto de um enorme destroço, e também perigoso, além de recuperar ferro precioso para reciclagem. Mas o que resta hoje do Tirpitz? Resta a memória de um dos maiores navios de guerra já construídos, que, no entanto, pouco viu o mar. Um navio projetado para enfrentar em batalha os couraçados britânicos, mas que nunca enfrentou seu inimigo natural. Um navio que serviu como espantalho sobre as águas, diante dos inimigos da Alemanha nazista,
e que foi tão temido a ponto de desencadear contra ele. Não uma caçada como a que houve com sua irmã Bismarck, mas simplesmente um bombardeio contínuo, na esperança de que isso fosse suficiente para impedi-lo de voltar ao mar. É uma história também triste a da Tirpitz, a rainha solitária do norte, a grande dama de aço que viveu e morreu nos fiordes noruegueses. E então, talvez se possa entender por que até hoje os idosos noruegueses, observando as brumas da névoa nos fiordes, às vezes pensam ver a silhueta da Tirpitz, porque até para eles foi um bicho-papão, foi o símbolo da bota nazista que os esmagava. Foi o alvo para eles e para seus aliados ingleses, para se libertarem daquele jugo, daquela bota. Também foi um companheiro no mar. Para os pescadores que voltavam de manhã, depois de noites passadas em alto mar, eles viam aquele monstro de aço, perigoso, ameaçador e, no entanto, silencioso, parado, ali, no fiorde, com um aspecto majestoso, e ainda assim, ferido, como se fosse um novo rei Herto, sem um braço, manco, meio cego, destinado pelo seu dono a permanecer naquele ambiente tão hostil, naquele ambiente tão estranho, entre os gelos, à espera de um fim inevitável, que se manifestaria, como era de se esperar, do céu.